Crentes acreditam em mentiras. Balaão, profeta, que não foi. 3 reis magos, que não eram reis. Maria Madalena, prostituta. As ovelhas no aprisco, enquanto o pastor foi procurar uma perdida. E vai por aí afora. São crentes acreditando em mentiras. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é muito bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, se desejar, já inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e se prepare porque temos muita coisa pela frente. Meus queridos, alguém poderia dizer, mas por que esse pastor pega no pé dos crentes? Não, eu estou abrindo a mente deles. E eu tenho motivos para fazer isso. Porque com 16 anos de idade aceitei a fé e mergulhei na vida da fé. E me tornei líder com 21 anos. Eu fui o líder mais novo da Assembleia de Deus Pentecostal aqui no Ceará, a tradicional igreja que veio de Belém do Pará em 1911, que é a mesma Belenzinho em São Paulo, Igreja Mãe em Belém do Pará. Aqui no Ceará é Templo Central. Então eu tenho vivido, e por isso estamos aqui abrindo a mente das pessoas. O que acontece é que o cristianismo, que compreende de catolicismo e protestantismo, ele foi recheado de paganismo pelo Constantino, o general que se tornou imperador e que aderiu à fé no cristianismo. Ele pegou as crenças babilônicas, egípcias, as crenças persas do zoroastrismo, as crenças dos gregos, e tudo aquilo que era mitologia e que era histórias contadas, e juntou isso com os livros da Bíblia e pôs essas crenças no cristianismo. Então, a igreja de 1516, de Martim Lutero, que veio do catolicismo, ela já veio com esse veneno no sangue, de tanta cultura, de tanta mitologia, de tanto paganismo, de tanto conto da carochinha, que aí as pessoas passaram a replicar e a repetir mentiras que não existem. Eu até lembro em João 14, 26, Jesus falando concernente ao Espírito Santo, e eu penso que se de fato os crentes tivessem o Espírito Santo, não iriam cair no conto do vigário, não iriam repetir mentiras. E também, se tivessem o Espírito Santo, eles não iriam aceitar a mentira, iriam questionar. Mas aí não está escrito. Jesus disse: o Espírito Santo vai lembrar do que eu falei. E não está escrito: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, se sabem de tudo, por que são tão enganados, né? Eu penso que se os crentes amassem a verdade, esse canal aqui já era muito popular e me amariam certamente. Mas João falou em João 8:44 que os seus conterrâneos judeus do partido dos fariseus e saduceus diziam que eram filhos de Abraão e filhos de Deus, mas odiavam a Jesus e queriam matá-lo. Jesus disse: Abraão não fez isso. E até disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu não estou aqui chamando os irmãos de filhos do diabo. Não, não estou dizendo, eu estou apenas dizendo que se os irmãos de fato acreditassem na verdade, me amariam, gostariam. Porque quanto mais eu falo a verdade, mais eu escuto pessoas dizendo que sou falso profeta, que estou mentindo, né? Então, o que eu tenho prestado atenção é que, de uma forma ou outra, os que são divinizados no nosso meio são os que têm dinheiro. Eu falei isso para um irmão meu recentemente. Tive uma contenda com um irmão meu, só porque apresentei o canal para ele, ele ficou brabo. Eu disse: nós só estamos tendo essa contenda porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, pronto, tá tudo certo. Os que têm dinheiro, o que eles falam, as pessoas dizem amém. O cara pode viver na prostituição, pode ser estelionatário, pode ser adúltero, pode ser pedófilo, mas se ele disser: rapaz, irmão, sou crente, irmão, amém. Ou ele é crente, irmão.
é rico, mas é um homem de Deus, irmão. Que bom, irmão. E pode ter um irmão do lado dele, consagrado de oração, se não for profetizando bênção e mentindo sobre bênção para eles não, por qualquer coisa, já diz que o irmão não é crente. Se atrasar o aluguel por falta de dinheiro e de trabalho, já diz que é desonesto. Se atrasar uma conta e não pagar, já diz que é caloteiro. E de todo jeito, qualquer coisa da Bíblia que falar, se não tiver totalmente claro, já vai chamar de herege. Porque, pelo que eu vejo, as pessoas dão credibilidade a quem tem dinheiro. Só no mundo, mas eu presenciei que o mundo é a igreja, está lotado dentro da igreja disso aí, né? A verdade é que os crentes amam quem tem grana, quem tem dinheiro. Eu tenho várias pessoas aqui que são parentes, primo e tudo, que quando alguém tem dinheiro, eles ficam todos quebrantados. Mas no meu caso, que atrasei contas, quando eu fazia campanha de quilo para ajudar os outros, eu tive um acidente de moto. E eu digo assim, fazendo campanha de quilo para ajudar os outros, que eu faço com prazer, e sempre que eu puder eu farei. Eu aprendi com o Messias. E é muito bom. E fico muito contente com os que fazem isso, né? Mas eu tive um acidente, eu tive uns prejuízos e fiquei pagando contas, né? Fiquei com contas atrasadas. Então fui taxado como uma pessoa que não é servo do Criador. Mesmo que tenha servido desde 16 anos em diante, até 38 anos, o tempo todo correndo, só servindo ao próximo, cuidando de gente doente, fazendo de tudo. Mas se eu terminei os dias na Assembleia de Deus sem as mãos cheias de dinheiro, então não tem valor nenhum para as pessoas. As pessoas dão ouvido a quem tem dinheiro, quem já é famoso. Dane-se, eu não quero nem saber. Mundo perdido, nojento, fedido. Eu te odeio, mundo nojento. Sistema de merda que arrasta a multidão de gente como bobos, como trouxas, panacas, babacas. E as pessoas que poderiam ser tão inteligentes vivem num reino de mentiras, né? Então, o que acontece é que nem mesmo os crentes sabem a que espírito pertence. Eu já falei aqui várias vezes que lá em Santos, São Paulo, a igreja do pastor Carlos Lages recebeu em um culto de obreiros um pastor do Rio de Janeiro que pregou e os irmãos falaram língua, dançaram, caíram arrebatados no espírito. Foi muito choro, muito quebrantamento. E mais tarde o pregador abriu a roupa e mostrou vários colares e disse: sou da Umbanda, os espíritos que estão operando em vocês é da Umbanda e vocês não sabiam. E dizem que é o Espírito Santo. Vocês nem sabem a que espírito pertence. Então isso tem ocorrido. Durante toda a minha vida eu tenho visto isso. Como é fácil enganar pessoas crentes. Já dizia meu amigo Delmo, um jovem de 14 anos, eu falei recentemente aqui, que ele veio de São Paulo até a cidade de Catarina, onde eu era pastor, e o tio dele, Dário, era o meu co-pastor, o vice-presidente da igreja, e o Delmo, ele chegou dizendo que ele era um ex-oficina G3, ele era o Juninho, que tocava na banda. E ele tocava muito de violão, e gravamos 47 músicas nossas, em acústico, eu cantando e ele tocando, e ele disse, olha, um costume que eu tenho no meio de crentes é contar histórias que não existem e todos eles acreditam. Inclusive eu dizendo que sou um ex-oficina G3, eu era o Juninho e todo mundo acreditou. Como é fácil. Eu tenho esse pecado, essa facilidade de enganar eles. Não é só você, Delmo. Os líderes fazem isso o tempo todo. Primeiro, uma mentira falada pela Igreja Católica e que a Igreja, alguns protestantes pegaram, mas é mais a Igreja Católica, isso aí, né? É que a maçã é a fruta do pecado original. Outros ainda dizem que foi o sexo. Na verdade, a Bíblia não fala sobre que foi uma maçã. Isso está sobre que é uma maçã, o fruto do pecado original. Isso está em livros, isso está em contos, em histórias, e até igrejas, principalmente católicas, falam sobre isso. Mas poderia ter sido mesmo uma tâmara, ou um figo, ou mesmo uma romã. Seria mais apropriado seriam frutas do crescente fértil. Maçã não, né? Em segundo lugar, uma mentira que as pessoas falam como se fosse verdade é que Balaão era profeta. Não está escrito que em Samaria havia um profeta. Diz que havia um homem que falava palavras lá, fazia adivinhações, alguma coisa do tipo,
Ele era um vidente, tipo um adivinho, e ele era mercenário. Não está escrito que ele era um profeta, Balaão, né? Em terceiro lugar, essa ideia de ovelhas no aprisco. Tem aquela música, que é uma música mentirosa, do Oséias de Paula. Talvez ele não tenha feito com mau caráter a música, só que ele não pesquisou, ele não leu, ele fez a música pelo que ele ouviu. E é isso que faz com que crentes mintam, é repetir coisas que ele não leu, mas porque ouviu o líder mentindo, falando. Né? Eu digo isso com provas, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. É o contrário. Ele não deixou em aprisco, ele deixou no monte e foi no vale buscar. Não ficou em aprisco, preso nem nada, era na montanha, lá. E foi buscar no vale, o mesmo local, vale, em que Davi desceu para enfrentar Golias. Se foi verdade a história, seria o lugar perigoso que o pastor foi buscar. Mas deixou no aprisco. Então, em terceiro lugar, 3 reis magos. Não está escrito que os que foram ver Jesus eram reis. Apenas porque os presentes deles, ouro, incenso e mirra, representasse da realeza, mas esses presentes, haviam outros negociantes que tinham, não precisavam serem reis, né? E havia profecia dizendo que os reis veriam a Jesus e verão. E verão o reino, porque o reino teocrático na terra do Messias será visto, né? Então, é o seguinte, quando é no período de Natal, essas coisas veio sempre mais da Igreja Católica, né? O centro de paganismo, de fé, de mistura de crenças, de miscigenação, de meio-verdades com show de mentiras, né? Aí o presépio, os reis com a coroa, e o manjedoura e tudo aquilo, isso não é a verdade, não é dessa forma. E até dão os nomes de Melquior, Gaspar e Baltazar. Só que está escrito que quando os magos do Oriente, que seriam mais astrólogos e astrônomos, eles entraram na casa, encontraram Maria, a mãe de Jesus, com o menino. E perguntaram onde está o rei dos judeus e tal, tal. Não viram da manjedoura, não, mas as pessoas retratam assim, né? É igual o símbolo que eles mostram do coração, que diz que é um coração. Mentira, ele é um bumbum, né? Não é o coração. Mas a mentira está espalhada na terra, né? O mundo jaz no maligno. Então, uma quinta mentira é que fariseus e saduceus eram seitas dos judeus. Não, não era dos judeus. Eles eram judeus, mas eram seitas dos persas e eram do zoroastrismo. A ressurreição e um monte de crenças criadas, que não foi o Messias falando as diversas crenças dos fariseus e saduceus. Inclusive o que eles ensinavam, eles adaptaram, igual a Igreja Católica adaptou as crenças da Babilônia e da Pérsia e da Grécia e do Egito na sua fé do cristianismo, assim também o judaísmo pegou a crença dos persas, do zoroastrismo e várias criações e juntaram com a crença deles e invalidou o mandamento do Criador que Jesus cobrou, né? Então, em sexto lugar, templo à igreja, ou igreja templo. Isso não é verdade. A igreja, o povo do Messias, não tem nada a ver com o templo. Os judeus tinham uma vontade de ter templos porque estiveram no Egito e lá tudo era templo. As próprias pirâmides eram templos para guardar os embalsamados corpos de faraós. Até a esfinge de Gizé era templo. E os judeus pediram templo e o Criador falou que é grande rei que não habita em templo. Permitiram apenas um tabernáculo feito uma barraquinha com pele de animais. Mas aí o Martim Lutero, já vindo da tradição da Igreja Católica Templária, a Igreja Católica tinha mais de 700 templos antes, quando serviu a mitra. E aí o Martim Lutero começou o protestantismo com os cavaleiros templários. Então, as pessoas passaram a dizer casa de Deus, igual o templo de Zorobabel. E o Criador reclamou sobre isso. Casa de Deus, mas invalidando o mandamento, o concerto com o Criador. Então, igreja, pessoas não são templos. Até que a palavra igreja vem de gregos, vem reunião de gregos.
Então o templo não é a casa de Deus. 1 Coríntios 3,16, Paulo disse que o templo somos nós. Jesus falou para a samaritana que o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, o Pai está dentro de nós. É assim, nós é que somos o templo. E Jesus falou, a casa de meu Pai é chamada casa de fala, de oração, de diálogo. É pessoa, vocês transformaram num salão, num covil de negócio. É isso que aconteceu. Se você não acredita em mim, então tá ruim. Porque essa é a verdade, né? Então, agora em sétimo lugar, eu não vou colocar como sétimo lugar, uma observação aqui. O que acontece é que os crentes não querem pesquisar, são preguiçosos. Eles não gostam de pesquisar. E eles confiam plenamente que tem homens de Deus que já tem a mensagem prontinha e vai falar para você. É claro, está escrito em Apocalipse que são comerciantes, que enricam com esse comércio. Eles interessam no seu bolso. Nenhum pastor vai ser líder de igreja se não for assalariado e bem assalariado. Eu ouvi isso aqui no Ceará entre os colegas. Eles sempre repetiram que não queriam dirigir uma igreja se não fosse bem assalariados, né? E aí, uma pessoa que pesquisa, eu, que sou líder, sou pastor, religiosamente falando, que pesquisa, então as pessoas, ao invés de ouvir, eu digo, não adianta acreditar que o que eu falo aqui a minha mãe acredita, não. Não. As coisas que eu falo assim, ela pode ouvir. Mas se tiver um outro crente lá do templo, ela vai preferir ficar do lado dele. Eu digo porque eu já presenciei isso aí. E se um crente falar alguma coisa contra mim e eu for dizer, mãe, ele falou, ela não vai nem querer ouvir. Não vai querer ouvir, de jeito nenhum, porque para ela está tudo certinho lá. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas Jesus disse que os amigos do homem, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu não estou aqui dizendo que a minha mãe é inimiga, eu estou dizendo que a minha mãe não acredita. Se ela acreditasse, ela ia sentar comigo e dizer, filho, vamos lá, me diga mesmo. Você conversou comigo desde o início, que saiu do sistema, mas me fale mais aí, o que eu quero entender. Você é o nosso pai na fé, o primeiro que aceitou a fé na nossa família. Nós aceitamos depois de você. Você consagrou um irmão a presbítero, outro auxiliar de trabalho. Já enviou missionário para fazer missão. Congregamos com você 2 anos. Minha mãe diria. Congregamos com você 2 anos. O meu esposo, seu pai, reconciliou na fé lá com você novamente, que ele estava afastado. Você é veterano. Você é pesquisador. Então, iria me dar ouvido. Mas as coisas que eu falei, mamãe não reteve, não acredita. Acredita no sistema. Então é isso que eu digo. Mas no caso ela não tem como, ela não é uma pesquisadora, é uma pessoa simples da roça, igual eu nasci na roça, né? E agradeço a Deus pela vida da minha mãe e da minha família, né? São pessoas simples, humildes, honestas, pessoas boas, né? Mas falando do sistema, as pessoas não querem pesquisar, são preguiçosas, e quando aparece alguém que pesquisa, eles não acreditam, eles não ouvem. Que motivos eu teria para não falar a verdade se eu tenho contas atrasadas, se eu não estou falando por dinheiro, se eu não estou nos palcos, mas eu tinha de pegar um veículo e transmitir a palavra, né? Mas tem o irmão, tem o primo, tem o parente, muita gente que é contra o que eu estou falando aqui. Eu não quero nem saber. Quando alguém fica contra, aí é que eu fico mais forte ainda. E vou contra todos e todos, contra o mundo, porque não estou só. Acredito no Criador dos céus e da terra, que ele não tem nada a ver com religiões. Pois bem, em João 8,44 diz que os que mentem é do diabo, pertence ao diabo. Inclusive os fariseus e saduceus estavam mentindo sobre o Messias porque eram filhos do diabo e também filhos porque queriam matar a Jesus, né? Então as pessoas não pesquisam. Fica difícil. E aí o seguinte, os crentes também, numa boa parte, são covardes. Quando eles veem que é verdade, eles não têm coragem de questionar. Para vocês, Apocalipse 1:8. De fora ficarão os covardes, os tímidos, né? Fica timidozinho com medo de falar para o pastor. Eu nunca tive medo de falar para macho nenhum. Eu não sou atrevido, eu não sou mal educado, eu não sou encrenqueiro, não sou abelhudo, curioso, não. Se eu entrar na tua casa, eu não olho para os lados para ver o que tem dentro. Se tem acontecendo um problema lá, eu não quero saber, não me interessa o que está acontecendo. Se tem alguém numa encrenca, no problema, eu não vou me meter porque eu tenha capacidade de intermediar ou porque tenha força física, que agora eu tenho estado durante quase 10 anos
com pouca energia, porque o meu trabalho me fez ter alteração no meu sangue. Assentado, desenhando, problema na circulação. Eu ajudei muitas famílias que estavam com problema, mas, enfim, o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas veem a verdade, mas não têm coragem de questionar com os líderes, e se questionar, os líderes simplesmente ludibriam essas pessoas, alienam e elas não têm coragem de ir avante, deixa quieto, como se estivesse bem. Ok. Você escolhe servir ao Criador ou a homens. Romanos capítulo 1 vai estar lá dizendo: serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eu que não sou besta, não sou tolo, para estar com lenço no bolso, com um terno bonito, elegante, uma gravata bonita, anel de formatura, né, bem barbeado, e dando um discurso bonito do jeito que os crentes gostam, bendito seja Deus, e a câmara de eco ecoando a minha mensagem, glória a Deus, e gravando os DVDs e sem recebendo convites e pregando mentira. Eu prefiro ficar quietinho e transmitindo a verdade, e o Pai que cuide da gente e faça o que quiser. Eu deixo guardado minha carteirinha de pastor, minha cartazinha, a última que eu recebi do pastor Romualdo quando eu vim do Ceará. Aliás, de São Paulo, de Cubatão, Santo São Paulo para cá. Deixo aposentadinho os meus DVDs de pregações, meus CDs, minhas apostilhas, e vou aqui no Passo do Gado, como disse Jacó, acreditando na verdade e sabendo que se o resto falhar, é preferível amar o Criador e ao próximo, tenho convicção do Criador, e amar o próximo, ajudar o carente quando eu puder. Eu acho que isso já é perfeito demais. Olha, falando de pessoas que até descobrem a verdade, mas são covardes para questionar, João de Oliveira, aliás, José de Oliveira, era segundo vice-presidente da igreja em Fortaleza. Quando eu estive pregando, as últimas vezes em 2000, quando eu vim em 2011, porque eu parei de pregar nas igrejas em 2014, vim cuidar da minha família e trabalhar com desenhos, com artes, né, e depois montei o canal. Então, José de Oliveira, eu falando com ele, fazendo questionamentos, eu pedi que ele me mostrasse a credencial da CGADB. E ele me mostrou. Eu mostrei o M de maçom e a pirâmide ali. E eu disse que tem no nosso meio, sempre teve maçons. Ele disse: rapaz, se eu souber, eu protesto, eu não aceito uma coisa dessa. Mas não tem como, José de Oliveira. Não tem como o presidente da República protestar de alguma coisa, ele já aceita uma cadeira poluída. Não tem como o deputado fazer o que ele quer, porque a função dele já está no meio poluído. O Senado não pode. Os governadores não podem. Ninguém pode fazer o que quer. Um vereador não pode. Aqui próximo, aqui em Quixerés, 2 vereadores quiseram trabalhar direito, levaram bala. Não pode no Brasil um advogado advogar causas justas, ele morre. Um juiz fazer a justiça certinho. É perigoso. É tudo corrompido. Só o Criador é amigo da gente, é tudo corrompido. Um médico dizer que é um traficante legal, trabalha com drogas, que não cura ninguém, trabalha para a organização criminosa da saúde, a Organização Mundial de Saúde, que tem cura para tudo, inclusive dos vírus que eles mesmos criaram. Não pode dizer, senão vai acabar sumindo do mapa. É complicado o negócio, mas o que eu acho mais horrível é no meio da igreja não se poder falar a verdade. É claro que se pudesse, eu estaria nos púlpitos das igrejas falando a verdade e estaria também liderando a igreja falando a verdade. Mas não pode, eu não posso pedir para pastorear a igreja e depois dizer: irmãos, a igreja primitiva de Atos 4 e 30 em diante diz que era um espírito e alma da multidão dos que criam e ninguém tinha falta de nada. Nessa igreja não haverá falta de nada, nós vamos repartir. Não pode, o próprio corpo presbiterial da igreja vai dizer, como falou para mim na penúltima igreja que eu propus: se o senhor acabar com a renda, outro pastor não vem para cá. E naqueles dias foi um pastor chamado Marinho, para Catarina, onde eu era pastor, e disse: eu estou na cidade de Mucambo, que fica para o lado de Sobral. Mucambo é uma cidadezinha pequena, mas de elite. A igreja é uma igreja de elite, tem pessoas formadas lá. E eu não venho para cá porque aqui rende um pouco menos do que lá. Eu acho muito bonita as cidades de Brejo Santo e Catarina, disse ele. Catarina era uma serra fria onde eu estava. Mas se uma igreja render 1 centavo a menos, eu não venho. É isso aí. Então, eu não posso pregar nas igrejas também, ser itinerante, pregar e dizer: irmãos, eu quero que os que têm mais ajudem, os que têm menos repartam, cuidem uns dos outros. Não, eu estarei mexendo nas finanças da igreja. Tudo que render da multidão de crentes, milhares que for, é para pegar 10%, porque aí o líder poderá comprar anel de ouro, botar os filhos em faculdade, mandar eles estudarem em Howard ou Harvard,
nos Estados Unidos, poderá comprar as meninas de programa mais caras, poderá comprar, usar drogas, como muitos fazem também, mansões, apartamentos, casas de praia, o sonho da Ferrari, da Lamborghini, então poderá. São reis na terra, são muitos líderes que fazem isso. Valdemiro Santiago, segundo documentos de um americano que ele mesmo falou, mostrando modelos, ele já tem nada mais nada menos que 7 aviões. 7 aviões. Não, isso é mentira, continua repetindo, replicando a mentira que é vocês que estão falando, né? Depois vou mostrar esse vídeo aqui, já falei. É porque nem vai nem vem, as pessoas sabem, mas é porque amam a mentira. E eu lembro que ainda há 20 anos atrás as pessoas usavam muito um ditado, diziam assim: me engana que eu gosto. Pararam de dizer, mas agora eles gostam mais ainda, né? Olha, uma outra mentira é que Maria Madalena era prostituta. A Igreja Católica passou a falar isso está nos filmes, nos livros, nas culturas. Maria Madalena nunca foi prostituta. Era uma mulher que foi possuída por 7 espíritos e Jesus expulsou os espíritos. Morava em Magdala, cidade marítima próximo do Mar da Galileia. Talvez tenha sido confundida com a mulher que ungiu os pés de Jesus, que era prostituta, ou com Marta, irmã de Maria, que possivelmente tenha sido apanhada em ato flagrante de adultério, e Jesus tinha essas amizades. Mas Maria Madalena, ela nunca foi prostituta. Uma outra mentira é que Jesus nasceu em 25 de dezembro, período chuvoso. Não era. Os pastores não estavam espalhando os rebanhos no período chuvoso, deixava mais num localzinho, até porque era mais fácil de se perder no período da chuva. Recenseamento que foi feito nesse período não era no período de inverno. Na verdade, no século IV depois de Cristo, o Império Romano celebrava uma festa pagã, que era dia do nascimento do Sol Invicto, que era 25 de dezembro. E aí passaram a dizer que era Jesus, adaptando. O catolicismo é uma adaptação de um monte de crenças pagãs, é uma adaptação. É simplesmente um quebra-cabeça cheio de peças que vem do paganismo. E o cristianismo pegou 70% disso. Acredito em muitas coisas do catolicismo. Dizia o doutor Erosvaldo, nosso professor de heresiologia, seitas, religiões e heresias, que a religião mais parecida com a igreja que nós temos é a do catolicismo. E na verdade é uma religião só. É a religião do cristianismo que contém a mãe e a filha, o catolicismo e a filha protestantismo. Não, pastor, não é filha não, pode pesquisar, não se assuste comigo não, pesquise que você vai saber disso, entendeu? Né? É isso mesmo, fazer o quê? O Papa Júlio I, no ano 325, oficializou que 25 de dezembro foi Jesus que nasceu. Eles diziam assim: rapaz, nós temos uma trindade aí muito venerada entre os babilônicos, é o Nimrod, é a Semíramis e o filho Tamuz. Filho não do Nimrod, de uma chifrada que ele levou da mãe que tomou como esposa, que era prostituta, representando as religiões. E temos aí a trindade, o Nimrod e o Tamuz. Então vamos pegar essa trindade para José, Jesus e Maria. Aí depois a igreja evangélica, vamos pegar a trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, e foram pegando essas coisas. O nascimento de Tamuz, o Tamuz nasceu, o Tamuz, o Baco. E aí vamos fazer o seguinte, vamos celebrar o nascimento dele, vamos passar isso para Jesus, vai ser Jesus. E foi adaptando as coisas, e ainda hoje está cheio de adaptações. E agora outros picaretas, não, vamos adaptar objetos. Vamos pegar aqui indulgências, vamos pegar aqui um tijolinho, vamos dizer que isso aqui é o símbolo da sorte. Quem tiver o tijolinho, comprar o tijolinho por 200, 300 reais, esse tijolinho, ele vai representar a edificação na vida da pessoa. Um martelinho simbólico, esse martelinho vai determinar o ultimato, a última decisão da vida da pessoa, que a pessoa determina. Feijões mágicos, vamos vender feijão ungido, vamos vender ar ungido, venderam até lotes no céu. Veja só, o que foi que Jesus disse? A casa de meu pai é casa de fala, é ser humano. Mas vocês transformaram no covil de salteadores. É um covil de salteadores. A religião se tornou um covil de salteadores. E eles repartem os despojos a cada reunião. Diga-se de passagem, é de Macedo que o diga, hein? É de Macedo, Valdemiro. Esse pessoal é bilionário. Ele pode até declarar para a Receita Federal, quando algum se candidata, diz que tem milhões. No caso do Abílio Santana, do Marco Feliciano, de vários deles, eles declaram que tem milhões. Mas a verdade é que tem muitos desses mercenários
que eles têm bilhões, mas eles não declaram. Mas que milhões eles conseguem todo dia, em cada reunião, espalhados pelo Brasil, arrecadando milhões. Teve líderes que falaram para mim, por mês eu arrecado 2 milhões aqui, 2 milhões. 1 milhão é para o bispo e outro milhão é para mim. Eu ouvi também. Ah, é mentira, sim, continue dizendo que é mentira. Tudo que é diferente para vocês, para muitos de vocês, é mentira, né? Então a aparência física de Jesus é outra mentira que as pinturas, que os quadros, que os filmes sempre retratam. Primeiro, se Jesus é real, que eu sempre acreditei e preguei isso, ele viesse com uma aparência linda, bonita, maravilhosa, era difícil ter negado. Seria mais difícil as pessoas ouvirem os fariseus saduceus. Mas pela beleza, nariz afilado, olhos verdes, barba bem feita, grande, bonito, cabelos loiros, se fosse assim, um europeu bonito, teria mais dificuldade das pessoas não acreditarem, né? Não acreditarem. Mas o que acontece? Isaías 53 diz que era sem parecer e formosura, e olhando nós para ele, beleza nenhuma víamos para que desejássemos. Veja que o vaso era de barro, mas ele tinha uma água pura, cristalina. Agora, você veja a música por isso que eu não tenho gostado muito de músicas evangélicas. Eu gosto muito das músicas do Novo Som, porque tem muita arte ali, tem muita musicalidade, tem muita melodia, tem muita poesia, tem muito sentimento, muito romance e muitas outras músicas. Eu gosto muito das músicas do grupo Novo Som e muitos outros cantores. Se fosse falar da MPB, eu gosto das músicas de Rita Lee, me sinto muito bem, muitos outros cantores. Mas o que me deixa desagradado muitas vezes com música são coisas que é feita não apenas por poesia, mas feita com apologia, uma defesa de uma fé de uma forma mentirosa. Não é para se defender uma fé, alguma coisa, com engano. Olha só uma frase da música de J. Neto, que eu não tenho nada contra ele, e eu sempre ouvi na minha infância, na fé, as músicas dele. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Só espiritualmente. Isaías disse que não era a aparência física. Imagina, na hora que Judas falou com os sacerdotes, Anás e Caifás, safados, e disse, vocês vão prendê-lo. Ele é um bonito. Quando você iluminarem lá o rosto dele, é o mais bonito. Ele se destaca, é muito belo. E ia descrever as roupas dele? Não. Né? É igual a música do Marcos Antônio. Quem dá mais por estas vestes sujas? Quem dá mais por esse manto carmesim? Não, é tudo trocado. As vestes que podem ter se sujado, se rasgado, na verdade rasgaram as vestes dele, ele apanhou nu, sem roupa certamente. Mas a roupa que lançaram sortes era uma capa de carmesim ou escarlate, que pegaram, puseram sobre ele e puseram uma coroa de espinho para dizer salve o nosso rei. Então aquela capa não era a capa de Jesus, botaram sobre ele zombando dele, e aquela capa não estava suja nem rasgada. Mas enfim, as músicas trocam muita coisa, né? Então um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio, ele tinha uma pele queimada do sol, era morenado, tinha cabelos curtos e tinha os olhos certamente castanhos, não era esse aí. Uma outra mentira. Anjos com asas e auréolas sobre a cabeça. Isso aí também produto da Igreja Católica. Os anjos que apareceram a Ló em Sodoma e Gomorra, que foram perseguidos por homens, segundo a história, pensaram que eram apenas homens e queriam ter relações com eles. Os que apareceram, os 3 que foram à casa de Abraão, eram homens, que Abraão disse, venha para baixo da sombra, deixa eu matar um animal para fazer um churrasco para vocês, bebam um vinhozinho. Eram apenas homens aparecendo ali. O Gabriel que apareceu ao Daniel, o profeta Daniel, e apareceu a Maria, eram homens, era figura de homens. Agora, a Bíblia fala em Isaías 6 sobre a figura de serafins, em Ezequiel sobre a figura de querubins, que eram outros que mostravam os serafins tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo e com 2 voavam, né? Enfim, mas o negócio da auréola na cabeça e aqueles anjinhos cupidos e aqueles bebezinhos aviadados, aquela coisa toda, aquilo ali não existe, né? E para concluir, uma crença que os evangélicos sabem disso, mas o catolicismo não quer ver isso, é que Maria, ela teve outros filhos, é claro. Ela não engravidou de Jesus, segundo a história do Novo Testamento, ela não engravidou através de homem, foi o Espírito Santo que teria engravidado a Maria. Só que
Maria se tornou uma mulher como outra mulher e teve um filho chamado Simão, ou Simeão, outro chamado Judas, outro chamado Tiago, que mesmo se declararam, sou irmão do Senhor. E teve filhas também. E eles mesmos falaram, eu sou Judas, irmão do Senhor. E outro, eu sou Tiago, eu sou irmão do Senhor. Eles se declaravam. E uma vez Jesus estava com a multidão e uma pessoa chegou e disse, teu pai, tua mãe e teus irmãos querem falar-te. E ele disse, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Estendeu a mão para os que estavam em volta e disse, os que ouvem a palavra de meu pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não falou, era meu pai, né? Porque, na verdade, ele só tinha pai como Deus, como da divindade, só tinha pai, não tinha mãe, como homem, só tinha mãe, não tinha pai, vai por aí avante. Mas, enfim, Maria teve outros filhos. Isso o crente já sabe, porque os pastores falam. Se os pastores dissessem que ela não tinha tido outros filhos, eles viam lá Tiago, Simão, Judas, mas não iriam questionar. Não iriam questionar, porque eu sei como é, porque sou pastor religiosamente falando e conheço o procedimento. Então, é isso aí. Paganismo cristianizado. Eu concluo aqui. Quero que você diga nos comentários o que você acha sobre isso. Na verdade, eu não estou falando nada novo. Eu apenas pesquiso, faço um apanhado. E estou abrindo a sua mente para você pesquisar, para você decidir. Então, você certamente, como a maioria das pessoas na fé católica, crentes, estão replicando e repetindo mentiras. São meros repetidores. Porque estão seguindo líderes. Eu pensei que já estivesse claro que se existe um líder, é o Messias. Jesus falou em Mateus 23. Entre vós não há mestre. Se tem um mestre, é o Messias, vocês apenas são irmãos. Então, meus queridos, é isso aí. Estamos juntos. Dá um like nesse vídeo se você gostou, para que o algoritmo entenda que é um bom entretenimento. O pessoal se entrete muito com essas coisas hoje. Até o próximo vídeo. Grande abraço em todos.